Olá, minha gente. Eu me chamo Débora, sou missionária da comunidade Osana e estou hoje aqui para partilhar com você um pouco sobre o quadro de Jesus Misericordioso. E esse quadro, ele foi pedido para Santa Faustina, né? Foi um pedido que Jesus fez a Santa Faustina para que ela pintasse a imagem que ela estava vendo dele, né, nesse quadro. E isso ocorreu no ano de 1931. Então, há exatos 92 anos, o Senhor fez esse pedido a Santa Faustina. E a gente pode acompanhar no diário dela, né, o que foi que o Senhor falou para ela, como foi que Jesus fez esse pedido para Santa Faustina, lá no parágrafo 47 e 48, que fala assim: À noite, quando me encontrava na minha cela, vi Nosso Senhor vestido de branco, uma das mãos erguida para abençoar e a outra tocava-lhe a túnica sobre o peito. Da túnica entreaberta sobre o peito saíam dois grandes raios, um vermelho e o outro pálido. Em silêncio eu contemplava o Senhor. A minha alma estava cheia de temor, mas também de grande alegria. Logo depois, Jesus me disse: Pinta uma imagem de acordo com o modelo que estás vendo. Com a inscrição: Jesus, eu confio em vós. Desejo que esta imagem seja venerada primeiramente na vossa capela e depois no mundo inteiro. Prometo que a alma que venerar esta imagem não perecerá. Prometo também, já aqui na terra, e especialmente na hora da morte, a vitória sobre os inimigos. Eu mesmo a defenderei com a minha própria glória. Então, Santa Faustina, ela tinha um padre que a acompanhava, né, que era chamado confessor dela. O nome dele era Padre Sopoco. E ele encomendou, né, que essa pintura fosse feita depois de 3 anos desta visão. Então, a pintura, a primeira pintura, ela foi feita no ano de 1934 e o pintor era vizinho do Padre Sopoco, né? Então, era o pintor chamado Eugênio, né? E foi ele que fez a primeira pintura do quadro. Eles pegaram o formato de um quadro que tinha na paróquia, né? As dimensões de um quadro que tinha na paróquia e fizeram, né, essa primeira imagem. Então, no ano de 1948, né, quando o sistema comunista fechou, começou a fecharem as igrejas, a igreja de Vilnius ela foi fechada, né, e o quadro ele foi tirado de lá. E depois de 40 anos, né, que o quadro voltou, né, para o lugar onde ele estava, mas ele já estava todo deteriorado, né? Ele já não estava com a frase escrita e a imagem já estava, né, muito apagada. E Santa Faustina, ela também ela não, quando ela viu a imagem, ela não ficou muito satisfeita, porque ela dizia que a imagem não representava a beleza do Senhor como ele era. Então ela ficou triste quando ela viu a imagem, né, como ela havia sido pintada. E o Senhor falou para ela assim, lá no parágrafo 303. Em determinado momento, quando fui à casa daquele pintor que estava pintando a imagem e vi que ela não era tão bela como é Jesus, fiquei muito triste com isso, mas escondi essa mágoa no fundo do meu coração. Quando saímos da casa do pintor, a Madre Superiora ficou na cidade para resolver diversos assuntos e eu voltei para casa sozinha. Imediatamente dirigi-me à capela e chorei muito. Disse ao Senhor: Quem vos pintará tão belo como sois? Então ouvi estas palavras: O valor da imagem não está na beleza da tinta, nem na habilidade do pintor, mas na minha graça. E Santa Faustina e o padre, eles acompanhavam a pintura que era feita, né, por esse pintor, pelo Eugênios, e para ver se a pintura ficava, né, de acordo ou se aproximava o máximo daquilo que era descrito, né, por Santa Faustina. E em determinado momento o padre pergunta, né, dela o que ela deveria escrever embaixo da imagem. E aí Santa Faustina fala para ele que ela iria rezar, né? E é quando ela reza, pergunta de Jesus o que ele gostaria que fosse escrito.
E ela descreve lá no parágrafo 327, falando assim: em determinado momento, Jesus me disse: o meu olhar nesta imagem é o mesmo que eu tinha na cruz. Em determinado momento, o confessor perguntou-me como deveria ser colocada essa inscrição, visto que tudo isso não cabia nessa imagem. Respondi que rezaria e responderia na semana seguinte. Quando saí do confessionário, estava passando diante do Santíssimo Sacramento, recebi a compreensão interior de que devia ser essa inscrição. Jesus me lembrou que tinha dito na primeira vez, isto é, que 3 palavras deveriam ser salientadas. Essas palavras são: Jesus, eu confio em vós. Compreendi que Jesus deseja que seja colocada toda a fórmula, mas não me deram uma ordem clara em relação com essas palavras. Ofereço aos homens um vaso, com o qual devem vir buscar graças na fonte da misericórdia. O vaso é a imagem com a inscrição: Jesus, eu confio em vós. Então, em muitas passagens do diário, o Senhor vai revelando a Santa Faustina a importância, né, do quadro, a importância da imagem, a importância de nós termos essa imagem em nossa casa. No parágrafo 414, ele fala assim: na sexta-feira santa, às 3 horas da tarde, quando entrei na capela, ouvi estas palavras: desejo que a imagem seja venerada publicamente. Então vi Jesus agonizando na cruz em grandes dores, e do seu coração saindo os mesmos 2 raios, tal como na imagem. E lá no parágrafo 570, o Senhor também vai falar a Santa Faustina a nós. Ele diz assim: nenhuma alma terá justificação enquanto não se dirigir com confiança à minha misericórdia. E é por isso que o primeiro domingo depois da Páscoa deve ser a festa da misericórdia. Nesse dia, os sacerdotes devem falar às almas desta minha grande e insondável misericórdia. Faço-te dispensadora da minha misericórdia. Diz ao teu confessor que aquela imagem deve ser exposta na igreja e não dentro da clausura desse convento. Por meio desta imagem, concederei muitas graças às almas, que toda alma tenha, por isso, acesso a ela. O Senhor também fala lá no parágrafo 742, ele diz assim: por meio desta imagem, concederei muitas graças às almas. Ela deve lembrar as exigências da minha misericórdia, porque mesmo a fé mais forte de nada serve sem as obras. E para finalizar, aqui no Diário de Santa Faustina, o Senhor se revelou e disse assim ainda a ela: já há muitas almas atraídas ao meu amor através da imagem. A minha misericórdia atua nas almas através desta obra. Então, o Senhor revelando aí a Faustina, que revelou, que chegou até nós a importância de termos e de venerarmos, de contemplarmos a imagem de Jesus misericordioso, né? A Santa Faustina, depois que ela faleceu, né, depois de 3 anos do seu falecimento, lá no ano de 1938, teve um pintor, né, que sobreviveu à Segunda Guerra Mundial. Ele fez uma homenagem para Santa Faustina, e ele fez uma pintura, né, que é a pintura que a gente atualmente conhece, que é essa imagem que está ali no fundo, essa que você vai aparecer aí para você, e que se tornou a mais conhecida, né, para nós. Essa imagem, Karol Wojtyła abençoou, né, ainda quando ele era cardeal, ele abençoou e deu os direitos autorais a esse pintor, né, e essa imagem, ela hoje é conhecida no mundo todo. Então, que possamos acolher essa graça, né, de esse vaso da misericórdia que o Senhor derrama, né, como se eu estivesse segurando um vaso ali, derramando os raios da misericórdia sobre mim, sobre você, e que saibamos aproveitar essa graça que o Senhor derrama através desses raios, né, para que também
Deixemos a misericórdia adentrar a nossa casa, a nossa vida, a nossa história, a nossa família, o nosso trabalho, todas as áreas do nosso ser. Então, possamos pedir juntos, ó sangue e água, que jorraste do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Ó sangue e água, que jorraste do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Ó sangue e água, que jorraste do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Possamos estender a mão para o quadro de Jesus misericordioso, como quem recebe esses raios da misericórdia, pedir que Ele possa nos abençoar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.